Estudo de número 44 no livro de Atos. E hoje nós começamos semana passada nós já começamos uma nova etapa no livro de Atos, a partir do versículo 7. E hoje nós veremos a partir do versículo 17 do capítulo 1 até o capítulo 22 todo. Então eu sei que é um trecho bem longo, os irmãos não se assustem, nós vamos conseguir cobrir todo esse trecho. E o motivo por que nós vamos cobrir todo esse trecho de uma vez é porque boa parte dele nós já estudamos, quando estudamos sobre a conversão de Paulo, lá no capítulo 9. Então nós vamos basicamente ler o texto em algumas partes, por isso não se preocupem com a extensão do mesmo, ok? Bem, então abra sua Bíblia em Atos 21, capítulo 17, e continuemos falando sobre os sofrimentos por amor a Cristo. Este trecho do livro de Atos, no capítulo 21, 17 até o capítulo 26, verso 32, que é o trecho maior que nós veremos, ele relata o retorno de Paulo a Jerusalém e a Cesareia. Desde seu chamado para ser apóstolo de Cristo, Paulo foi avisado pelo Espírito Santo que ele haveria de passar por muito sofrimento por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Nós vimos anteriormente, no capítulo 21, do versículo 1 ao 17, nós vimos ali, 16, nós vimos Paulo sendo avisado pelo Espírito Santo várias vezes do sofrimento que ele haveria de passar em Jerusalém. O Espírito Santo o avisou não porque estivesse demovendo Paulo daquele caminho, não. O Espírito Santo o alertou, o avisou justamente para preparar o seu coração para enfrentar as dificuldades que ele haveria de encontrar. E agora, para a nossa meditação nessa ocasião, quero propor para nós o tema sofrimentos por amor a Cristo. E nós vemos que os sofrimentos por amor a Cristo, primeiramente, não são maiores que a alegria em servi-lo. Veja o que diz o verso 17 a 20. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram glória a Deus. Então veja bem que Paulo, assim que ele chega, todo fim de viagem, toda a viagem missionária que ele fez, ele sempre voltava para Jerusalém para prestar relatório. E dessa vez não foi diferente. Ele foi recebido com calorosamente ali pelos irmãos. Grande alegria foi vista em todos com a chegada de Paulo. Numa reunião ali com a liderança, ele tendo o apóstolo Tiago e os presbíteros ali presentes, é importante a gente observar isso, porque já estamos vendo a transição da era apostólica para a era dos presbíteros. Você já deve ter ouvido, e talvez você até mesmo já tenha dito isso, Eu sou católico, mas não sou apostólico e romano. Você já deve ter ouvido essa expressão, Eu sou católico, mas não sou... Eu sou católico e apostólico, mas não sou romano. Bem, se por apostólico eu quero dizer os apóstolos da Bíblia, então eu concordo. Mas os católicos romanos, eles se dizem apostólicos porque eles creem que o Papa é o sucessor dos apóstolos. O apostolado, o ministério de apóstolo continua na figura do Papa. Por isso, eles são chamados de apostólicos, porque para eles os apóstolos ainda estão vivos. E para nós não. Nós somos apostólicos no sentido bíblico. Os apóstolos do Novo Testamento e só. O último deles a morrer foi o apóstolo João. Morrendo o apóstolo João, a era dos apóstolos acabou e surgiu então a era dos presbíteros. Hoje a Igreja de Cristo, ela é regida pelos presbíteros, eles são os pastores da igreja.
E a nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos e profetas, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Nós, como presbíteros, cuidamos da igreja com as Escrituras. Nós não trazemos novas revelações. Então, se alguém disser que é apóstolo em nossos dias, ele está ou precisando estudar um pouco mais a Bíblia, ou deixar de ser arrogante, porque não existe apóstolos, não existem mais apóstolos. Parafraseando aí, né? Apóstolo bom é um apóstolo morto. Apóstolo verdadeiro é apóstolo morto, né? Então vamos lá. Quando ele chegou em Jerusalém, ele relatou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios através do seu ministério. A atitude de Paulo em relatar minuciosamente indica a ação de alguém que quer chamar a atenção das pessoas para os detalhes. Neste caso, Paulo quis ressaltar e destacar a ação misericordiosa de Deus na salvação dos gentios, né? E ele conseguiu, pois os líderes da igreja de Jerusalém, ouvindo-o, deram glórias a Deus, glorificaram a Deus. Esse é o objetivo do nosso trabalho, dar toda a glória a Deus e vê-lo honrado diante das pessoas. O coração dos justos se alegra quando Deus é honrado, quando a obra do Senhor é feita para a glória dele. Essa alegria supera em muito qualquer sofrimento, qualquer dificuldade e dor que possam surgir. Precisamos aprender a nos deleitar na glória de Deus para que quando sofrimentos nos sobrevierem, estejamos firmes em nosso objetivo de glorificar a Deus. E aí, em nossa vida, na sua vida, isso é um fato? Deus é honrado em sua vida e é glorificado pelas pessoas quando veem as coisas que você faz? Lembrando que as nossas ações devem glorificar a Deus. Todas as nossas ações devem ser um instrumento para apresentar Deus ao mundo e glorificar Deus no mundo. Deleite-se na glória de Deus. Faça tudo a fim de que Ele seja glorificado, quer no mundo físico, quer no mundo espiritual. A alegria em glorificar a Deus superará qualquer sofrimento e desgosto nessa vida. Irmãos, quando o nosso coração estiver totalmente focado em Deus, nós poderemos até passar por desilusões, por aflições, por decepções, mas jamais perderemos a alegria. A alegria que o Espírito Santo nos dá não é algo para desfrutarmos quando não tivermos problema nenhum. Essa é a alegria, essa é a paz do mundo. A paz e a alegria que Cristo nos dá é justamente para atravessarmos as maiores lutas e dificuldades dessa vida. Que seja assim também a nossa vida para a glória do Senhor. Em segundo lugar, os sofrimentos por amor a Cristo, eles nos identificam com o nosso Senhor. O que te faz um cristão de fato é se você é identificado com Cristo. Se a sua identidade, na sua identidade é visto Cristo, o Senhor Jesus Cristo é visto na sua vida. Somos identificados com Cristo por meio do sofrimento. Diz o verso 20 ao verso 36 o seguinte: ouvindo, deram glórias a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faz, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos
que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, aqueles 4, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram o povo e o agarraram gritando: Israelitas, socorro! Este homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Olha aí, fake news, né? Já tinha naquela época. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguiu gritando: mata-o! Vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, em Jerusalém havia milhares de judeus que se converteram a Cristo, conforme nós vemos no verso 20, né, que se converteram lá no começo da igreja, lá no dia de Pentecostes, depois mais à frente no discurso de Pedro. Então alguns milhares, só naquele discurso de Pedro, 3.000 foram batizados. Então nós temos aí uma boa igreja em Jerusalém, né? Esses judeus também guardavam os costumes da lei de Moisés, da qual os crentes gentios, os não-judeus, foram desobrigados conforme a decisão dos apóstolos, lá em Atos capítulo 15, 20, 28 e 29, e aqui também é referida essa decisão, né, que lá no versículo 25 é referida a essa decisão. Então você vê que esses judeus crentes, eles ainda guardavam os costumes da lei. Por isso que lá em Atos 15 os apóstolos tomaram a decisão de que os gentios não precisavam guardar os costumes da lei de Moisés, né? Não precisavam guardar os costumes, como a circuncisão, a carne considerada imunda, como carne de porco, essas coisas. Os gentios convertidos, nós, no nosso caso, não precisamos guardar isso, porque isso foi algo da cultura dos judeus. Tá certo? A menos que você seja um judeu e você queira se abster da carne de porco e tudo mais. É bom não comer muito, né? Coma lá de vez em quando um torresminho, não tem problema não. Mas tem que tomar cuidado, porque de fato é uma carne muito forte, né? Mas não é pecado você comer carne de porco, não é pecado. Eu guardo domingo em vez do sábado, né? Então, sim, porque nós guardamos o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, não mais o sábado. Bem, mas voltando aqui para o texto. Esses crentes se colocaram do lado de Paulo e disseram assim: Paulo, nós louvamos a Deus pelo que ele tem feito através do seu ministério, mas só que corre a notícia aqui em Jerusalém, corre a notícia entre os judeus não convertidos, que você, por onde tem passado, tem ensinado as pessoas
a desonrar a lei de Moisés, a apostatar, né? Lembra-se, nós estamos estudando sobre isso em Hebreus, né? Apostasia significa você abandonar de vez. Apostatar da lei de Moisés. Você tem ensinado o povo a profanar o templo. Tem sido dito isso a seu respeito. E quando os inimigos souberem que você está aqui, eles virão para cima de você. Mas faz o seguinte: você vai pegar, tem 4 irmãos aqui que tomaram voto. Era o voto de nazireado, né? No voto de nazireu. E você vai tomar voto com eles. Bem, daqui a pouco eu volto a explicar isso, senão eu vou ficar adiantando as coisas aqui e vai demorar mais. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Outra característica que nós destacamos aqui é que por causa da dispersão, muitos judeus saíram de Jerusalém e foram morar em outras regiões, né? Houve uma perseguição e então esses judeus foram dispersos. Muitos deles também se converteram ao Senhor Jesus por causa, inclusive, do trabalho de Paulo em outras regiões, conforme nós vemos no verso 21. Havia um grupo de judeus que vivia difamando Paulo e inventando coisas sobre ele, né, os judaizantes, dizendo que ele ensinava aos crentes judeus e gentios que não viviam em Jerusalém a apostatarem da lei de Moisés e não circuncidar os seus filhos e nem andar segundo os costumes da lei, né? Os crentes judeus que viviam em Jerusalém acreditavam nessas mentiras em relação a Paulo. Dessa forma, os judeus cristãos de Jerusalém tinham desconfiança e forte preconceito em relação a Paulo, enquanto que os judeus não convertidos tinham por Paulo um ódio no mais alto grau. Então essa era a situação em que Paulo se encontrava. Ele estava no meio do tumulto, ele estava numa situação complicada. Diante desse quadro, Tiago e os presbíteros estavam preocupados com o que iria acontecer quando os judeus ficassem sabendo da chegada de Paulo a Jerusalém. Então foi proposta a seguinte solução: havia 4 homens que tomaram voto de nazireu e Paulo deveria participar com eles do ritual da purificação exigida ao término do voto de nazireu, né? Quando alguém tomava esse voto, chegava a hora de cumprir o voto, tinha todo um ritual que devia ser feito lá no templo, e aí então eles falaram: Paulo, você vai junto com eles, e isso os judeus convertidos aqui em Jerusalém, quando virem isso, eles entenderão que você não é contra a lei de Moisés. Isso vai dar uma apaziguada, né? Em Números 6, encontramos toda a descrição desse voto de nazireu. Depois, se você quiser ler lá com calma, leia Números capítulo 6, você vai ver todos os detalhes. Era um voto especial em que a pessoa se consagrava a Deus. Sansão era nazireu, não lembra da história de Sansão? Ele era nazireu, pelo menos deveria ser, né? Durante o tempo do voto, a pessoa não podia tomar bebidas fortes, né, bebidas fermentadas. Hoje a gente chama de bebida alcoólica, né? Naquela época era bebida fermentada. Sansão vivia, né, nos banquetes, entornando o caneco. E nada que derivasse da uva, eles não podiam. Não podia cortar o cabelo. Por isso que quando Sansão, Dalila corta o cabelo de Sansão, ele perde toda a sua força. Não que a força de Sansão estivesse no cabelo, mas o cabelo foi o último dos elementos do voto de nazireu que Sansão quebrou. Ele tinha quebrado todos os outros, só faltava cortar o cabelo. Quando ele cortou o cabelo, quando foi cortado o cabelo dele, então ele havia quebrado totalmente o voto de nazireu. Por isso ele perdeu a sua força. Além do que a Bíblia mostra que a força de Sansão era quando o Espírito Santo se apoderava dele e ele fazia o que fazia. A força de Sansão não estava no seu cabelo. No seu cabelo estava o seu voto, era um memorial, né, do seu voto a Deus. A força de Sansão era o Espírito Santo nele, né? Bem, voltando aqui para o voto. E depois que eles cortavam o cabelo,
ele deveria raspar todo o cabelo, ele deveria ficar com a cabeça lisa e queimar o cabelo junto com o sacrifício. Um cordeiro, ou uma ovelha, ou um carneiro. Então deveria ser tudo queimado na presença de Deus. Não podia também tocar em nenhum cadáver. Sansão tocou no leão, lembra lá do leão que ele tirou o mel, né? Essas e outras exigências deveriam ser observadas. Logo, quando os líderes da igreja disseram que Paulo que Paulo deveria arcar com as despesas do voto daqueles 4 homens e observasse o ritual da purificação, isso faria com que todos vissem Paulo como um judeu piedoso e que cumpria os costumes da lei de Moisés. Paulo nunca deixara de observar os costumes da lei de Moisés, porque ele era um judeu zeloso, mesmo depois de sua conversão. Contudo, depois que entregou a sua vida a Cristo, nunca baseou a sua salvação na sua obediência à lei, mas somente na pessoa de Jesus. Ele continuou obedecendo a lei, o que mostra para nós que nós também devemos obedecer à lei moral, né, os 10 mandamentos. Nós devemos obedecer, porque a lei moral é para nós um meio de santificação, é um instrumento de santificação, não de salvação, que quem nos salva é somente o Senhor Jesus, tá? Paulo acatou a ordem dos líderes. Você vê que ele era apóstolo e obedeceu ao apóstolo Tiago e fez tal como lhe fora proposto. Contudo, quando os judeus que vieram da Ásia avistaram Paulo no templo, diz a Bíblia que eles alvoroçaram o povo. Num ataque histérico, gritaram: socorro, israelitas, né? Dá para ver, né? A histeria deles aqui, né? Este homem está por toda parte deturpando as escrituras, ensinando o povo a desobedecer a lei de Moisés, ensinando o povo a profanar o templo. Ele até introduziu gregos e profanou o templo, profanou este recinto sagrado, né? Tirando conclusões precipitadas, né? Atitude típica de pessoas covardes, pessoas traiçoeiras. Acusaram Paulo de profanar o templo porque viram o gentio Trófimo com Paulo na rua e supuseram que tivesse entrado no templo com ele. Olha só a que ponto chegou a patifaria desses homens, né? Patifes mesmo, não tem outra palavra não. Eles viram Paulo com Trófimo, né? E esse gentio chamado Trófimo, e julgaram que Paulo o introduzira no templo. Você está junto com Paulo? Então, Paulo pôs ele no templo. E no templo dos judeus, um gentio não podia entrar. Existia nos dias de Herodes, ali nos dias do Novo Testamento, quando Herodes o Grande reconstruiu o templo de Salomão, né, que havia sido destruído por Nabucodonosor em 600, por volta do ano 600 a.C., Herodes o Grande reconstruiu o templo de Jerusalém, mas reconstruiu do jeito dele. Inventou coisa que não tinha no templo antigo, inventou coisas ali, e tanto que nos dias aqui dos apóstolos, o templo ainda estava em construção. Levou mais de 50 anos para reconstruir o templo e não terminaram aquela construção. Porque Herodes havia colocado muitas coisas extras ali no templo, né? Inclusive um tal pátio dos gentios, que ele sabia que os judeus não permitiam os gentios entrar no templo. Então havia uma parte de fora do templo, que eles consideravam o templo todo o terreno onde estava o templo, não só a construção em si, mas todas as adjacências do templo eram chamadas de templo. E a parte de fora tinha um grande pátio, que era o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. Os gentios só podiam andar lá fora, não podiam entrar no templo mesmo, propriamente dito. E eles
supuseram que Paulo tivesse introduzido Trófimo no templo, né? E já serviu como peça de acusação. A gente acha que é só nos nossos dias que tem acusação leviana, né? Só nos nossos dias que tem CPIs que inventam coisas para manchar a reputação de alguém. Não, nesses dias aqui, ó, isso é típico do ser humano. Não é só do povo brasileiro, não. É típico do ser humano. O ser humano é mau por natureza, né? E a multidão ensandecida expulsou Paulo do templo e começou a espancá-lo violentamente, com o intuito de matá-lo, conforme os versos 30 e 31. Mas a intervenção do comandante da força de ocupação romana impediu a multidão de tal barbárie, né? Então o comandante, ele chamou os centuriões. Um centurião tinha sob a sua guarda, sob o seu comando, uma centúria, ou seja, 100 soldados. Então, se ele fala aqui de centuriões, o mínimo que a gente pensa são 2. O mínimo que se tinha ali era 200 soldados, no mínimo. Deveria ter mais, né? E ele foi com essa tropa toda e conteve então a multidão ali. O comandante então ordenou que Paulo fosse acorrentado e preso enquanto apurava os fatos, mas a multidão, por causa do alvoroço, um grupo dizia uma coisa, outro dizia outra, e o comandante não conseguia entender. Ele determinou então que Paulo fosse recolhido à fortaleza para lá interrogá-lo. E enquanto ele subia as escadas da fortaleza, ele precisou que 2 soldados o socorressem, o carregassem, né, porque ele estava muito fraco e debilitado pela violência da multidão, que depois de espancá-lo, gritava: mata-o, mata-o, né? Quanta semelhança nós vemos aqui com o Senhor Jesus, né? Quando eu falei de os sofrimentos por amor a Cristo nos identificam com Ele, é justamente isso. Paulo sofreu na mesma cidade que o Senhor Jesus sofreu, Jerusalém. Paulo foi acusado de forma leviana e mentirosa, tal como o Senhor Jesus também foi. Também foi espancado, não tanto como o Senhor Jesus, mas foi espancado. Clamaram por sua morte como clamaram pela morte do Senhor Jesus. Por tudo isso, Paulo se identificava com o Senhor Jesus, com o seu Senhor e Salvador, que sofreu infinitamente mais do que qualquer outro ser humano. Quando Paulo disse, né, ninguém pois me moleste, ninguém pois me critique ou me julgue, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E literalmente ele está falando ali das cicatrizes, dos ferimentos que ele sofreu por amor a Cristo. Ele foi alguém que sofreu por causa de Cristo. E ele via nos sofrimentos, como ele vai dizer lá em 2 Coríntios 12, motivo de louvor, de boa vontade, pois mais me gloriarei no sofrimento, na angústia, nas dores, na minha fraqueza, porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque sobre mim repousa o poder da graça de Deus. Mas Paulo, tal como Pedro e João, que se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer por amor a Cristo, Paulo trazia em seu corpo as marcas de Cristo, por amor a Ele, e se regozijava com isso. Isso nos faz a gente perguntar se realmente nós estamos nos identificando com Cristo quando passamos por sofrimentos. Você tem se identificado com Cristo? Cristo é visto na sua vida, especialmente quando você, passando por sofrimentos, você glorifica ao seu Senhor? Quando você estiver passando por uma situação difícil, por conta da maldade de inimigos que se levantarão contra você, ao verem o seu amor por Cristo, não desanime, permaneça firme, pois não há honra maior do que essa, privilégio maior do que ser identificado com o Senhor e Salvador maravilhoso, o nosso Salvador e Senhor maravilhoso. Não se deixe abater e muito menos queira revidar as injúrias e afrontas que lhe fizerem
por causa de seu amor por Cristo. Em vez disso, exulte no Senhor Jesus, por ter lhe dado o grande privilégio, pois somente aqueles que o confessarem diante dos homens é que serão confessados e recebidos por ele diante de Deus nos céus. Nunca se esqueça disso. Nunca negue o Senhor Jesus, não importa quão intensa seja a sua dor. Permaneça firme. Vai valer a pena. Tenho certeza disso. Vai valer a pena. Cristo nos receberá e nos confessará diante do Pai na glória eterna. Vale a pena sofrer por causa de Cristo. E por fim, os sofrimentos por amor a Cristo proporcionam a oportunidade de confessarmos nossa fé em Cristo. A partir do verso 37 do capítulo 21 até o verso 30 do capítulo 22. Assim diz a palavra de Deus. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, pôs-se em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho, observe que caminho com letra maiúscula está se referindo ao Evangelho, né? Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho até e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade e veres o justo e ouvires uma voz
da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, na tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Fui até o 21, né? Continuando. Ouviram-no até esta palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem. Desculpa, irmãos, aqui eu estou lendo, mas é semana que vem que nós vamos ver esse trecho, né, esse restante aqui, tá bom? Vamos lá. Ao pedir ao comandante a palavra para se dirigir ao povo e dar uma explicação em sua defesa, Paulo foi confundido com um egípcio, pois os judeus do Egito falavam grego naquela época, né? Devido à helenização feita por Alexandre o Grande, né? Os judeus que moravam no Egito naquela época falavam o grego. Que segundo Lucas estava que esse homem com quem Paulo foi confundido, ele havia liderado 4.000 sicários numa revolta armada. E aí tem uma notinha de rodapé aí explicando uma discrepância. Um dia alguém falar para você que a Bíblia está errada e usar esse texto para dizer que a Bíblia está errada, você pode explicar. Flávio Joséfo, ele conta que, olha lá embaixo a notinha de rodapé, Flávio Joséfo conta que este egípcio arrastou um grupo de 30.000 homens. Simon Kstemer explica o motivo dessa discrepância, né? Enquanto Flávio José fala que foram 30.000 homens, aqui a Bíblia fala que foram 4.000. E a explicação é simples. Tratava-se de um erro de um escriba, né? De alguém que copiava os textos bíblicos. Nos manuscritos antigos, os números eram representados por letras abreviadas, em que a letra grega minúscula, a letra D, né? A letra D maiúscula, está minúscula, mas é maiúscula. A letra D, o delta, né, era igual ao número 4. E a letra minúscula L igual, e aí você tem ele, parece um V de ponta cabeça, né, representando o número 30. E olha a semelhança entre as duas letrinhas que estão entre parênteses, né, o delta e a letra L, né, o lambda. Olha como que são muito parecidos, né? Então, em grego a diferença é apenas um curto traço de pena, né, na base da letra. Por isso que há essa discrepância. Mas a Bíblia fala de 4.000 sicários, né? O que é um sicário? Né? O nome derivado de sica, a espada. A sica era a espada que eles usavam. Então, sicário era o homem que usava uma sica, né, uma espada. Eram mercenários contratados para matar. Depois que Paulo disse que ele era um cidadão romano, conforme o verso 39, o comandante o permitiu falar ao povo, verso 40. O que é relatado por Lucas nos versos 1 a 21 revela mais que uma defesa pessoal de Paulo, que Paulo fez, pois ele aproveitara a oportunidade para proclamar o santo nome de Cristo e confessar a sua fé diante daquelas pessoas, né? Então, do versículo 1 ao versículo 21, nós temos ali o resumo, né? O Paulo relatando o momento da sua conversão, o que aconteceu ali na sua conversão, lá no capítulo 9. Eu não vou me deter aqui nos comentários, porque esse texto nós já vimos lá no capítulo 9.
O que me chama, só quero chamar a sua atenção para alguns pontos aqui, né? Paulo, ao relatar novamente a sua conversão, ele não está apenas fazendo uma defesa diante daquelas pessoas, ele está pregando o evangelho para aquelas pessoas. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas debatendo sobre a fé, né, na internet, no dia a dia com as pessoas, e acham que com isso estão defendendo a fé. Às vezes até podem ter essa intenção mesmo, não vou questionar a intenção do coração de ninguém. Mas, meus irmãos, mais do que defender o evangelho, que a nossa defesa a favor do evangelho seja uma forma de pregarmos o evangelho, e não de ficarmos debatendo e batendo um no outro, né? Que seja uma ação nossa pregando o evangelho. Paulo, se defendendo, ele estava pregando o evangelho, ele não estava preocupado com a sua defesa pessoal, ele estava olhando para aquela multidão e pensando: eis aqui uma oportunidade que eu não posso perder, e eu tenho que falar de Jesus para essa multidão. Ele tinha acabado de apanhar daquela multidão, ele tinha acabado de ser espancado por aquela multidão clamava pela morte dele. Ele se volta para os seus patrícios, falando em língua hebraica, o que fez eles ficarem em silêncio e prestarem mais atenção ainda. Opa, peraí, então esse rapaz que está falando aí, ele é um dos nossos, porque ele sabe o nosso idioma, ele sabe a nossa língua. E ouviram o que Paulo tinha a dizer. Ao ouvi-lo falando na língua deles, prestaram ainda maior atenção. Paulo fala de sua trajetória desde o seu nascimento em Tarso, né? Na cidade de Tarso, e da sua educação aos pés do grande Gamaliel, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, o qual lhe instruíra em toda a lei de Moisés, fazendo dele não só um fariseu, mas um violento perseguidor do caminho, ou seja, dos cristãos, né? E ele narra isso vividamente. Mas aquele a quem ele estava de fato perseguindo, sem saber, um dia se revelou poderosa e assustadoramente a ele no caminho de Damasco, deixando o cego atordoado e sem saber o que fazer. Versículos 6 a 11. Mas o Senhor Jesus, a quem ele perseguia, de fato, quando prendia os cristãos, ordenou-lhe que entrasse na cidade de Damasco e ficasse na casa de Judas, e ali ficasse até quando o Senhor Jesus lhe enviasse Ananias para orar por ele e impor-lhe as mãos, conferindo-lhe a autoridade para anunciar o seu evangelho. E assim ele fez, e assim ele recobrou a vista. Versos 12 e 13. Também lhes relatou que o Senhor Jesus lhe chamara para ser apóstolo entre os gentios e que ele deveria ser diligente em se batizar, né? Uma vez que ele cria, por que ele não se batizava? Versículo 14 a 16. Nos versículos 17 a 21, Paulo relatou uma visão que teve da parte do Senhor Jesus logo após a sua conversão. Somente aqui ela está registrada. Quando ele esteve em Jerusalém após a sua conversão, o Senhor Jesus lhe ordenara a se retirar com urgência da cidade, porque ninguém haveria de crer nele pelo fato dele ter causado tanta dor e sofrimento aos cristãos antes, quando era um perseguidor da igreja. Foi nessa época que ele se retirou para o deserto da Arábia e lá ficou por 3 anos, onde recebera a revelação do Evangelho diretamente do Senhor Jesus, conforme nós vemos lá em Gálatas 1, 10 a 24. É importante a gente observar isso, porque os outros apóstolos andaram com o Senhor Jesus exatamente 3 anos, e receberam diretamente do Senhor Jesus todo o ensinamento que eles deveriam passar para a igreja. Como Paulo poderia ser apóstolo se ele não havia estado com o Senhor Jesus? Por isso que o Senhor Jesus o levou ao deserto da Arábia, e ali ele ficou por 3 anos, isolado no deserto da Arábia, onde ele recebeu diretamente do Senhor Jesus toda a revelação do Evangelho que ele deveria pregar.
E é assim que vem a autoridade apostólica de Paulo, né? Mais que uma defesa pessoal, Paulo estava fazendo aquilo para o que ele fora chamado pelo Senhor Jesus, anunciá-lo às pessoas. E foi justamente isso que ele fez aqui. Ele estava lhes mostrando como o Senhor Jesus é poderoso para transformar um terrível pecador como ele num filho da sua graça e proclamador do seu evangelho. Aquelas situações em nossa caminhada cristã, nas quais enfrentamos sofrimentos e lutas, são uma ocasião especial para reafirmarmos a nossa fé em Cristo, a nossa esperança no seu divino poder, capaz de transformar e salvar o mais vil dos pecadores. Então, uma aplicação para nós aí dos versículos 1 a 21, quando você estiver passando por um momento de sofrimento, por amor a Cristo, não perca o foco, não perca a oportunidade de reafirmar sua fé em Cristo, de proclamar o quão maravilhoso Ele é diante das pessoas que só querem o seu mal. Não se intimide, mas fale abertamente sua fé em Cristo. Proclame-o com todo o seu coração e força. Anuncie-o como grande Salvador e Deus que é. Conte-lhes do que Ele fez em sua vida e o que Ele tem feito. Encerrando, o que Deus quer que façamos quando estivermos diante de uma situação difícil, por amor a Cristo, que tenhamos alegria por sermos identificados com Ele e de testemunharmos nossa fé nele. Irmãos, se a nossa alegria não estiver baseada nisso, então a nossa alegria é falsa. A verdadeira alegria do crente está em ser identificado com Cristo e em testemunhar dele, testemunhar de Cristo, ainda que em meio aos piores sofrimentos. Concluindo, sofrimentos causados a nós por mostrarmos nosso amor por Cristo são, sem dúvida alguma, instrumentos que Deus usa para cumprir em nós o seu propósito de nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, conforme Romanos 8, 28 a 30. Que Ele nos dê a graça de, enquanto passarmos por sofrimentos, por amor a Ele, vermos nosso amor por Ele aumentar ainda mais. Que Deus assim nos abençoe e nos faça crescer na graça dEle. Amém.